Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras, às 13 horas, nas sextas-feiras, às 21 horas e aos sábados, às 20h30. A nossa bancada hoje está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido, doutor Luiz Fernando Plácido e doutor Demerval Mucílio Trajano, que estava sumido, né? Tomou Doril, sumiu, mas está voltando. Está voltando. Vamos chamá-lo de Demerval Queiroz, quem sabe? Então tá, seja bem-vindo nesse retorno. O primeiro aspecto que nós vamos abordar hoje é uma questão que está abalando o Brasil e a sua economia, que é a comunicação da Ford do Brasil em encerrar suas atividades aqui no Brasil, a produção de veículos Ford aqui. Então, parece que a partir dessa semana já está fechando as fábricas de Camaçari, São Bernardo do Campo, uma coisa assim, né? E o Brasil está perdendo uma montadora centenária, 100 anos de produção. Acho que é a primeira montadora a vir ao Brasil. Estou certo ou estou errado? Em 1919, se não me falha a memória, por aí. Sim. Há 102 anos ela está no país, doutor Luiz. 102 anos. 1918, 1919, por aí. Mas isso faz parte, né? As coisas vão e voltam. Quem é que tem alguma coisa para iniciar esse debate aí? O que é que acharam? A Ford está indo embora por falta de incentivo? Ou é questão estratégica mesmo de política econômica? Quem é que começa aí? Não, num programa anterior, o senhor falou que nós perdemos aqui no Rio Grande do Sul, com a Ford tendo ido para Camaçari, que lá o povo de Camaçari enriqueceu, está todo mundo bem, mas não é bem assim, né? Todos eles chegam a hora que querem, ganham os incentivos que querem, e na hora que querem ir embora é só pegar... Mas, de qualquer maneira, o povo de Camaçari foi feliz durante 20 anos. Nós não podemos esquecer as boas coisas da nossa... Agora vai ser feliz por quantos anos? Eu te pergunto uma coisa, doutor Luiz Fernando. É preferível viver sem um amor a vida toda ou com um amor durante 20 anos? Eu não sei porque eu estou sem amor e meus amores são outros, né, doutor Luiz? Não seria em relação a empresas. Eu acho que, de qualquer maneira, mesmo a Ford... Mas o que eu tenho a lhe dizer, mesmo indo... É que esses 5 mil funcionários que serão demitidos, certamente, quando eles entraram na Ford, eles deviam estar na faixa etária dos 20 a 30 anos. Agora eles estão na faixa dos 50 anos. Doutor Luiz Fernando, não conseguirão mais empregos também. Nós temos que reconhecer que o progresso que a Ford deixou lá em Camaçari, ele vai ficar. O desenvolvimento que houve naquela cidade, naquela região, aquele desenvolvimento não vai embora. Ele pode diminuir. Hein? As montadoras, ele pode diminuir. As montadoras elas geram empregos indiretos, e essas empresas que trabalham em conjunto com a Ford, elas vão fechar também, porque elas não têm para quem produzir agora. Mas de qualquer maneira, o desenvolvimento, quando ele chega numa região, ele não desaparece de uma hora para outra. Né? Quantas construções não foram feitas lá? Quantas empresas não se instalaram lá e que não dependem da Ford e vão ficar lá? Eu acho que ela deixou alguma coisa boa. É a minha opinião. Eu acho que a partir do momento que tu ganha a isenção de tributos, tu tem a obrigação de garantir um período determinado de tempo para permanecer, para que ninguém seja pego de surpresa, como foram pegos de surpresa agora todos os funcionários. Isenção de tributo, ela já estava pagando tributo. Eu acho que, na minha opinião, ela está indo embora, e vão outras montadoras embora ainda. Não é só ela que vai. Por essa política caótica do nosso governo brasileiro, não desse governo agora, porque esse é uma porcaria mesmo, mas os anteriores também não prestaram. Os governos... Mas elas conseguiram se manter. Hoje, essas empresas estão indo embora, a Ford foi embora, não é por falta de incentivos, porque não se tem uma estabilidade financeira no país, não se tem uma estabilidade jurídica no país.
né? O país está um caos, não teve controle da pandemia, não se tem projeto, esse governo que está aí, tudo que ele conseguiu instaurar... Mas a culpa não é desse foi governo. a insegurança. Não vamos atribuir... Só um momento, doutora Luiz, só um momento, deixa eu só concluir. Estão indo empresas que já estavam estabelecidas aqui há 100 anos, estão indo embora e vão ir muitas outras, como o senhor falou, e quantas outras deixarão de vir em função desse governo fascista que está aí? É um país que hoje não dá segurança para nada. Mudaram a lei trabalhista, foi feita a reforma trabalhista. Não vamos atribuir a ida da fora a esse governo. O senhor quer ouvir a minha Vamos atribuir opinião? essa política fiscal, uma política tributária que tira o dinheiro do contribuinte, gasta tudo em corrupção, e no momento que tira o dinheiro do mercado, a economia fica combalida. Porque no momento que tira dinheiro do mercado, ele deixa de circular. Deixando de circular, o povo não tem dinheiro. Aí o agricultor não tem recurso para plantar, porque o governo tira tudo de imposto, o industrial deixa de produzir porque tem que pagar muito imposto. É essa política desgraçada de governo de 20, 30 anos para cá. Mas aí, quem mais vai aí? Posso falar? Vai deixar, né, as pessoas terminarem de falar. Eu acho que o senhor não deixa, né? Se o senhor não interrompeu, vocês não param? Vocês ficam o programa inteiro aí. Se os colegas falarem, e o senhor não para de falar. Vamos lá. Se eu não fizer uma intervenção, ninguém para de falar. Vocês têm que descansar, às vezes, um pouco a linguinha. A linguinha de vocês não fica cansada? Para falar, não para debater com o senhor. Tá, vamos ver agora que o doutor Demerval, que é assim nos pensamentos, na ideologia com o senhor, se o senhor vai deixar ele concluir. Certamente. Nem assim, nem concordando, ele deixa. Eu quero felicitar a banca, é sempre um privilégio estar fazendo parte dessa bancada, o nosso telespectador assíduo que nos assiste, né, diretamente, está sempre nos dando prestígio com a sua audiência. É lamentável que uma empresa com 102 anos no Brasil vai embora, levando junto 5.000 empregos, 5 diretos. A Ford está alegando que queda nas vendas, a pandemia e a alta do dólar. Eu atribuo mais ainda esse nosso sistema tributário péssimo que nós temos, e também os direitos trabalhistas, gente. Eu acho que faltou, porque o que as pessoas precisam? Em vez de direitos, bons empregos e bons salários. E faltou ainda também o nosso governo federal, um tino político para ele, para sentar com a Ford, pessoal, agora é uma crise, mas vai passar, nós já estamos com a vacina aí chegando, trazer eles para o nosso lado, porque a Ford está indo embora do Brasil, mas vai ficar aqui do lado no Uruguai, vai ficar aqui do lado na Argentina. Como é que a gente pode abrir mão de uma empresa fantástica dessa que gerou quanta renda para esse país, quantos empregos, quanto de impostos por 102 anos? É lamentável que nós perdamos uma empresa por causa da pandemia, porque, infelizmente, gente, o Brasil também é o nós contra eles, é direita contra esquerda. Se as pessoas se unissem e víssemos o Brasil como um todo, o nosso país, que todos nós somos brasileiros, provavelmente essa Ford não teria ido embora e continuado em 2 países pequenos e combalidos aqui ao nosso lado, gente. Essa é a minha opinião. Não foi interrompido, doutor Demerval, parabéns. Não. Parabéns, doutor Demerval, consegui falar até o fim. Falou. Eu posso o doutor Demerval, eu não interrompi porque ele não falou em verdade. Então está. Eu posso falar as minhas verdades agora, doutora Luísa? Claro. Posso? Posso. Então está. Eu gostaria de pegar, então, assim, um gancho sobre o amor que o doutor Aloysio falou, não é? Que ele fez, né, uma analogia em relação ao amor.
Eu diria que se existiu amor entre a Ford e o Brasil, né, talvez tenha havido do Brasil em relação à Ford, não da Ford em relação ao Brasil. Porque a cada dólar, não é que tenha sido investido no Brasil, eles ganharam pelo menos 2. Então, assim, não existe essa relação de amor entre o país e entre uma multinacional que se instala aqui. Na época do Olívio Dutra, o Olívio Dutra foi bastante questionado em relação ao fato da Ford ter ido embora, né, de Guaíba e ter deixado, então, de trazer tanta renda, como o doutor Demerval disse. O problema é que, além das isenções fiscais que foram dadas à Ford, na época existia também um empréstimo, né, do Banrisul de mais de 200 milhões, que eram algumas parcelas de 42 milhões. Na oportunidade, né? Então, assim, a primeira parcela foi paga durante o governo Brito e a segunda parcela seria paga, então, já no governo do Olívio Dutra. O que aconteceu? Existia no contrato uma obrigatoriedade da prestação de contas desse valor que havia sido, né, dado, né, em empréstimo para a Ford, e de 97 até 99. Eles prestaram contas com alguma documentação que não tinha nem sido ainda analisado pela auditoria do Estado. Então, como demorou para que a segunda parcela fosse paga, porque eles não aguardaram, eles romperam de forma unilateral esse contrato e foram para Camaçari. Daí o doutor Aloysio disse que isso trouxe, não é muito progresso para a cidade. Não contesto, pode ter trazido. E trouxe, né, muitos empregos diretos, bem como muitos empregos indiretos, porque, em função da Ford, outras empresas vieram a se instalar em Camaçari. Porém, essas empresas todas estavam lá em função da indústria, da Ford, não é? Ou seja, de autopeças e coisas do gênero. No momento que essa empresa sai de lá, sai de Camaçari, porque vai fechar em Camaçari, em Taubaté, e, se não me engano, no Ceará também. Né? Vão continuar na Argentina. A Argentina que a gente está vendo que agora tem um governo, né, progressista, que não é esse governo neoliberal horroroso que nós temos aqui. Então, assim, existe a possibilidade de investimento num país, né, do nível da Argentina. É um país menor que o nosso, a nível de extensão territorial, sim, mas é um povo muito mais politizado, que não vai, né, aceitar mais dolarização, não aceita mais, né, essa política neoliberal, né, ultrapassada do Guedes, essa política lá da escola de Chicago, que faliu o Chile, que quer ser implementada aqui. Também, assim, o doutor Demerval falou sobre que o Brasil é de todos, nós sabemos disso, mas quem se apropriou dos símbolos, né, não fomos nós, foi a parte da direita chucra, né, essa direita doente, que acredita que, se pensar diferente, como o Bolsonaro disse na campanha, que tem que ser expulso do país, inclusive quem for de esquerda, não é? Então, eu entendo que a Ford está agindo exatamente como deveria fazer uma empresa multinacional que chega aqui com toda a pompa e circunstância, com um tapete vermelho para que eles passem. O que ele está fazendo? Hoje não dá mais lucro, e entende que o mesmo perdeu 26%, né, das vendas dos veículos. Ou seja, para voltar ao patamar de 2019, talvez aconteça apenas em 2023. E uma empresa não está num país para ajudar o país. Não existe essa relação de amor, existe uma relação de troca. E em relação aos empregados, não é assim? É a venda da sua possibilidade, da sua força de trabalho. É isso que acontecia. Não existia amor da empresa também pelo empregado, pela sua família. Eles detêm o meio de produção e o empregado vende a sua força de trabalho. Então, foi exclusivamente isso que aconteceu. Isso. Hoje estamos atravessando essa pandemia, estamos atravessando uma pandemia. Não é só o Brasil, nós sabemos disso, por isso é pandemia. Mas um governo que é negacionista, que não se posiciona nem em relação à vacina, não é que deixa os brasileiros na maior incerteza e na insegurança jurídica, como a doutora Ângela falou, que começou isso principalmente com a Lava Jato, a insegurança jurídica, 2 pesos e 2 medidas, pau que bate em Chico e que não bate em Francisco.
Então, é justamente por isso que nós estamos perdendo, né, empresas, estamos deixando de ser termos indústria, a nossa indústria naval foi quebrada na Lava Jato. Aí, o que acontece agora? Além do desemprego, tem a precarização do trabalho. Então, a pejotização, né, assim, a reforma trabalhista que só tirou direitos. O doutor Demerval fala em bons empregos. Porém, não existe mais, hoje ficou o negociado sobre o legislado. Então, assim, ó, por quê? Porque a reforma trabalhista tinha que acontecer para não quebrar o país. Terminaram com os direitos trabalhistas, depois terminaram com a aposentadoria, deixaram o povo completamente à mercê dos empregadores e desse governo irresponsável. Não é que hoje, cada vez mais, eu acredito que estejamos próximos de um golpe, né, deste governo que, embora no poder, vai querer fechar ainda mais. Não é nessa situação que nós nos encontramos. Então, eu entendo que aconteceu como tinha que acontecer. A Ford já demonstrou isso aqui quando saiu do Rio Grande do Sul. Foi para lá, e como a doutora Ângela falou, como o doutor Fernando também falou, né? E desculpe, doutora Luísa, se somos coesos no pensamento, mas, infelizmente, doutora Luísa, somos coesos porque somos muito lúcidos politicamente. Não é o que eles queriam? Isenção e garantias. Eu concordo com a doutora Márcia, discordo da doutora Márcia quando ela diz que, quando ela menciona os motivos pelos quais a Ford foi embora, não foram esses motivos de prestação de contas, não foram nada. Na verdade, a Ford tinha assinado um contrato, não foi. Por isso tiveram que pagar 216 milhões de multas está por equivocada. quebra de contrato. Eu lamento dizer que há um equívoco da nobre colega. A Ford foi embora porque ela tinha assinado um contrato com o governo Brito e, quando assumiu o governo Olívio Dutra, ele quis renegociar as cláusulas. E aí a Ford disse, não, o contrato foi assinado com o governo anterior e o contrato assinado com um governo legítimo que estava no poder e nós não vamos renegociar aquilo que foi... O PT quis barganhar. PT quis barganhar, tirar direitos daquele contrato, prejudicando o direito adquirido. Que fosse cumprido o contrato, que eles prestassem contas dos valores que já tinham recebido das suas isenções. E eles não aguardaram que a auditoria estadual, né, desse o aval. Não, na verdade, o PT... Doutora Luísa, existiu, inclusive, uma ação de quebra de contrato na quinta-feira da Fazenda Pública. Fizeram um acordo em 2016, pagaram 216 milhões. A Ford pagou rindo aquela indenização, porque, na verdade, depois que assinou o contrato, a Ford, com o governo do Estado, depois de já assinado o contrato, já estava sendo feito o trabalho de terraplenagem, já estava em andamento as obras. O Olívio Dutra, eu acho que ele foi enganado pelos seus seguidores, pessoas próximas a ele, e foi induzido a tentar renegociar esse contrato. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, veio a raposa Antônio Carlos Magalhães e, com o canto da sereia, disse, não, vão para a Bahia, que lá eu dou mais do que estão dando aí para vocês. Era tudo que a Ford queria, é que o governo quebrasse o contrato, não cumprisse aquilo. Claro que o governo deu motivo. É óbvio que o governo o Toninho Dutra Malvadeza ia fazer isso deu mesmo. Deu motivo para Ford ir embora. A senhora sabe aquela história, pessoa que quer provocar uma briga com alguém, eu quero brigar com ele, tá? Mas aí eu arrumo um motivo. Então a Ford estava louca para ir embora porque foi seduzida pelo Antônio Carlos Magalhães, né? E aí então ela só queria um pretexto. E aí o Olívio Dutra deu pretexto. Não, e ela pagou a multa rindo, dando risada, porque aquela multa era uma ninharia dos benefícios que ela recebeu lá. O senhor corrobora a minha tese, que eles só estavam preocupados com os seus próprios interesses. E o senhor vem me falar em relação de amor? Então, relação de amor tem a petezada com dinheiro público, com as coisas públicas. Não, nós temos relação de amor, doutora Luísa, com um projeto de nação. O PT quer que venda laranja na esquina. Projeto de nação. O PT quer que se venda laranja na esquina só através do poder público, quer que se lave carro, tudo estatizado. Tem que ser uma Cuba, tem que fazer uma Cuba. Se não for Cuba, não serve.
Não, nós queremos um Estado que possa acolher essa nossa população tão carente e que está ficando cada vez mais em função desses governos neoliberais. E estatizando tudo, né? Não estatizando, doutor Aloysio, criando políticas sociais, olhando para a população, assim como é feito. Para criar políticas sociais, o país tem que estar em desenvolvimento. Não adianta só dar benefício se não tem a contrapartida, que é a arrecadação. Aí o país quebra. Mas durante o governo popular, doutor Aloysio, nós éramos a 6ª economia do mundo. O governo popular foi uma falácia. Doutor Aloysio, o senhor não pode falar contra os números. Quando a presidenta Dilma foi golpeada, foi apeada do poder, nós tínhamos 4%, aliás, estávamos em 12% por causa do Cunha, mas no primeiro mandato da presidenta Dilma, estávamos em pleno emprego, em com verdade, 4% em verdade, se o PT fez algum desenvolvimento no país, sobrou algum dinheiro, mas eles aproveitaram e meteram a mão tudo no mensalão e no petrolão. Aí o dinheirinho que eles conseguiram angariar para o país, eles meteram a mão depois. Eu lhe ofereço o meu silêncio eloquente, porque o senhor sabe muito bem que isso sim é uma falácia. Não, doutora Márcia. Se nós trabalharmos uma relação... Pode falar, doutora. Não, fala. Se nós estabelecermos uma relação odiosa entre as empresas e o capitalismo, quem... Começa a ir embora as grandes empresas, quem é que vai gerar renda, quem é que vai dar emprego no nosso povo, onde é que vai ficar a dignidade da pessoa humana? O PT quer matar a galinha dos ovos de ouro. Então, mas onde é que estava a dignidade da pessoa humana quando o mandatário maior do país diz que não é coveiro? Tá? Onde é que está a dignidade da pessoa humana quando o empregado perde os seus direitos trabalhistas e a possibilidade de se aposentar? Onde é que está a dignidade da pessoa humana quando negam a existência de um vírus que já matou mais de 200 mil pessoas no país? Em relação à reforma previdenciária e trabalhista, é que eu não concordei com ela. Eu não concordei com ela, mas, de qualquer maneira, o Brasil estava na contramão da direção em relação aos países mais avançados. Nós temos que nos acompanhar, tem que copiar o que dá certo. Claro. Lá, por que a Grécia quebrou? Porque as pessoas se aposentavam cedo, etc. E hoje aqui no Brasil, nós temos no Brasil militar se aposentando com 45 anos de idade. Então é uma coisa que a gente tem que ser... E altos salários, exatamente. Então, realmente, eu não concordei com essa reforma trabalhista, nem a previdenciária, mas, na verdade, nós temos que evoluir, copiar o modelo que não deu certo nos outros países e, a partir dessa modificação, passou a dar certo. Mas você vai ter que fazer comparação desses outros países com uma população numerosa como a nossa, não é? Tem que ser um país continental, então, que tenha uma outra economia, que tenha... Não é que seja ao menos parecido conosco, porque, por exemplo, se eu nos comparar, por exemplo, com a Dinamarca, não seria possível. O problema todo no nosso país é desenvolvimento. Se desenvolver economicamente o país, depois tudo melhora. Aí vem uma lava-jato e quebra o país. Doutor Aloysio, viu? Não adianta só dar direitos, porque aonde é que vai parar essa conta? É no nosso bolso. É numa gasolina, R$5, é um óleo a R$10. Então, não adianta, realmente, como o senhor falou, desenvolver, fazer o bolo crescer para repartir. O Brasil vai acabar sendo sempre o país do futuro, e talvez muito distante. A gente tem que se modernizar, porque as economias de mercado estão fazendo esses países. A França fez essa reforma também, a Grécia também fez. O governo, eu estava esse dia vendo na Veja, ele não pode ser esse paquiderme, ele tem que apostar naquelas coisas que são básicas para ele. O resto é deixar a economia de mercado regular. Mas, gente, por que vocês, neoliberais, não falam, por exemplo, vocês só falam em auxiliar, em melhorar a vida do empresário, como o Bolsonaro disse na campanha, coitado do empresário nesse país, né? Ninguém fala em taxação de grande fortuna. Por quê? Sou a favor. Não é? A Argentina vai fazer isso. Mas, doutora... Por que o PT no governo dele não fez isso?
Tentou, o presidente Lula negociou com todos. Quando chegou o projeto, foi engavetado. O Lula tentou da boca para fora. Hein? Vocês já viram, e me perdoe, os três que são mais a ala esquerda. Qual é o petista que abre uma empresa? Porque sabe, a gente que está na ponta sabe a dificuldade que é, gente. É muito complicado. Olha, eu tenho empresa, claro, até se vê mais a cor de dinheiro. Não vou dizer que não se veja quando se abre uma empresa e ela... Mas é difícil. Quem está do outro lado do balcão é quem sabe. O empresário sofre, gente. Eu estou falando porque eu sou há 40 anos. A gente é assaltado... Mas aí, doutor Demerval, o petista não é empresário, ele é o quê? Talvez seja um funcionário que vê os seus direitos lesados. Eu acho que pela visão que a gente está vendo agora, ele é operário. Operário. Não. Então. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um funcionário público, ele pode... Eu digo assim, ele não tem uma empresa que dependa dele para sentir na pele o que é. Entende? É impostos que não acaba mais, é direitos trabalhistas que não acaba mais, é falta de apoio do governo, tu é assaltado, ninguém te faz nada, é só... Passando os direitos trabalhistas para trás, é sonegando imposto. Bom. Não, daí todo setor tem gente honesta e gente desonesta, né, doutora? Aí... Eu conheço vários empresários que são petistas. Mas eu acho que em todos os setores, não é do empresário, eu acho que em todos os setores tem pessoas honestas e em todas as profissões eu também. Concordo, também acho, doutor Demerval, é verdade, tem muitos empresários que são honestos, né? Não são todos igual o velho da van, por exemplo, né? Que sonega impostos, que deve, mas que, né? Daí, assim, leva 115 anos, né? Vocês querem ver, colega? Uma coisa que eu acho errada, doutora Luísio, o BNDES veio, ele só empresta dinheiro para grande, pequeno não tem acesso. Principalmente lá para a África, para depois o Lula ir lá fazer uma palestra. Não é dívida histórica, doutora Luísio, mas eu vou dizer uma coisa, assim, ó, o doutor Demerval acha que, então, é só o empresário, né, que é o coitado... Né? E que o petista, né, não sabe o que é isso, a pessoa de esquerda não vai saber o que é isso, porque ela não está lá, né, na ponta ali, né? Ele não é um comerciante, ele não tem uma empresa. Eu não vejo muito, né, doutora? Empregado, né? Exato. Mas daí, assim, o meu questionamento é justamente nesse sentido: será que o PT não nasceu justamente para isso? Para que fosse visto, né, o lado daquele lá que está... Porque na época que o PT surgiu, era um operário de chão de fábrica. Né? Não, pode. E essas coisas, assim, daí o doutor Aloysio também, né, coloca que o PT gosta muito de estatizar e tal, inclusive no programa passado, o doutor Aloysio falou a respeito da época do Olívio Dutra prefeito, que ele teria encampado, né, o transporte coletivo, né, e se a gente achava que isso era justo, e eu entendo que sim, o doutor Aloysio, que a gente é sempre coeso, que a gente sempre vai estar a favor das posições da esquerda, mas, assim, ó, no momento que foi encampado o transporte coletivo, né, foi observado através de uma auditoria que as empresas, o coitadinho do empresário, né, o dono do transporte, né, os donos do transporte coletivo, os responsáveis, eles tinham outras empresas, como, por exemplo, empresas de transporte de carga, eles tinham, por exemplo, terraplanagem também, e todas as despesas eram incluídas na planilha. Por que, né, para o custo que o governo popular, utilizava... Por que o governo popular não cassou a concessão deles? Será que não saiu algum por fora? Será que não saiu algum por fora? Contrato que fica vigendo por determinado período. O senhor está questionando o fato do Olívio ter questionado, né, o acordo que foi feito com a Ford através de um contrato. Né? E agora o senhor queria que isso fosse rompido. Assim, então, o que a prefeitura fez quando encampou? Se o poder público dá uma concessão, não está sendo cumprido os requisitos previstos para a concessão, tu pode caçar a concessão. Se tinha essas coisas aradas todas que a senhora está dizendo, caça com a permissão. Exatamente, doutora Luísa, porque até as greves que eram feitas pelas empresas. Aí o que ia acontecer? Hoje o senhor estaria reclamando que foram caçadas as concessões porque o PT quis botar a Carris em toda Porto Alegre.
Era isso que o senhor ia dizer hoje, que é cabide de empregos, né? Porque pegou o pessoal que saiu das ferrovias também, foram para Carris, era o que o senhor ia estar jogando hoje, né, como um argumento contra o governo popular. Mas assim, ó, o que eu falei que as colegas não concordaram, na época que o governo Olívio Dutra encampou a Sopal, ela é uma empresa que é ao meu lado aqui, bem ao lado aqui. Uma empresa sólida, idônea, dando lucro. Quando... Trancou, doutor Demerval. Ficou mudo. Parou. Vamos falar. Doutor Luiz Fernando, continua aí, doutor Luiz Fernando. O senhor está meio quietinho hoje, parece que está meio triste. É? Não, que o debate está muito acalorado entre o senhor e a doutora Márcia, então eu gosto de escutar também. A minha posição é a mesma de sempre, né, doutora Luiz? Eu não gosto de privatização, eu não gosto de interferência também. Mas gosta de estatização, né? Da estatização gosta. Não, também não. Acho que tem então não gosta de nada? Não gosta de nada, então? Não, tem certos setores que eu acho que tem que ser de uso exclusivo, de coordenação exclusiva do governo, tipo saúde, tipo transporte, tipo boa parte do setor financeiro e bancário, porque o Banco do Brasil também está para ser vendido, né? O Guedes, a intenção dele é vendê-lo para o Bank of America. Então, agora já começou o PDV de novo. Eu, como fui funcionário do banco durante 13 anos, eu saí num PDV também. Então, eu posso falar de carteirinha. Não é bom para ninguém. É bom só para o banco. Se não é, por que o senhor saiu com PDV, então? Eu queria advogar e não tinha tempo. Bom, então era bom. Então era bom para o senhor, foi bom. Não, é que eu vejo em relação a outros colegas que a gente ainda mantém contato, que é aquele capitalzinho que eles pegaram lá, se foi tentando montar negócios. E como eles eram servidores, eles não tinham o tino para o negócio. Então eles foram burros e aceitar o PDV, que era uma opção, não era obrigatório. Naquela verdade, do PDV... Só em 95 já havia perdas de direitos. Por exemplo, tinha pessoas que optavam em trabalhar à noite para ganhar o adicional noturno. Então o banco começou a tirar... Na verdade, o PDV ele acarreta assim, uma vontade de receber aquele dinheiro de uma vez só, tipo aquela pessoa que nunca viu tanto dinheiro na vida. Opa, vou pegar 15, 20 salários. E, na verdade, ele não pensa no amanhã, né? Ele não pensa no futuro, pensa no presente. Né? E aí gasta o dinheiro e depois fica na miséria. Doutor Anjo está falando muito pouco aí, doutor Anjo. Eu já dei meu recado sobre esse assunto. Não tem mais nada para dizer, então? Não. Mas, então, o doutor Luiz Fernando disse que gosta... não gosta da privatização, né, e gosta da estatização. A senhora também? Ou não? Ou difere do entendimento dele? Eu acho que tem muitas coisas, como o doutor Fernando falou, que o Estado tem que fornecer. Porque, como o doutor Demerval disse, a bagagem de impostos que cada cidadão brasileiro tem, independente de ser empresário ou não, né? Nós temos impostos muito altos, né? O imposto de renda por si só é alto, então eu acho que esse imposto tinha que ter um retorno na saúde, isso deveria de ser custeado essencialmente pelo Estado, na educação, né? Porque país sem investimento em educação e cultura não vai para frente, né? Eu sou a favor disso, né? de que o Estado nos dê um retorno de tudo que a gente colabora, a gente passa uma existência colaborando e trabalhando e pagando esse absurdo de impostos e a gente não tem um retorno, não se tem, né? Então, mas eu não, como o Bolsonaro disse há 15 dias atrás, né, o Brasil está quebrado. Esperar o quê? Ele não sabia o que fazer, não é, doutora? E só que ele não quebrou, se ele não quebrou esse país em 2 anos, né? Já vem, essa quebradeira vem de uns 10, 15 anos atrás. Mas ele não... O PTzinho estava lá, o PTzinho estava nesse período aí. O PTzinho estava nesse período aí. E que ele não sabe o que fazer, afinal ele é o presidente.
É como se um pai de família chegasse em casa e dissesse: eu não tenho dinheiro para comprar comida e eu não sei o que fazer. Ele tem que ter a solução. Para isso as pessoas estão... O PT antes sabia, né? O PT antes sabia fazer as coisas, né? Estava quebrado. O PT sabia fazer. A Ford e outras empresas que já foram embora antes da Ford estavam aí trabalhando, bem ou mal, estavam gerando empregos. Essa situação da economia, eu vou traçar aqui um paralelo. Vocês sabem que um dos maiores motivos da separação dos casais é o problema financeiro. Grande parcela da separação... Como diz o meu irmão, o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, né, doutora Luísa? É mais ou menos assim. Quer dizer, então... E a economia é mais ou menos a mesma coisa. Se a economia estiver funcionando bem, se estiver havendo produção industrial, agrícola, houver pleno desenvolvimento, aí todo mundo fica bem, gente. Não adianta querer tirar as coisas do miserável. O que se vai tirar de um comerciante falido? Não vai se tirar nada. Então tem que propiciar condições para que ele desenvolva a sua atividade e aí venha a gerar emprego. Porque o comerciante, o empresário, ele, obviamente, ele visa lucro, né? O que não visa lucro... Todas as empresas, né, doutora Luísa? É o comunismo que não visa lucro. O comunismo só quer pagar, receber, empatando, tá bom. Ele não está preocupado com o desenvolvimento. Né? Então, no momento que a economia voltar aos trilhos, que eu acho que vai ser difícil se nós não tiver um governo de pulso firme, um governo que possa bancar aquilo que ele quer fazer, a economia não vai melhorar. Porque hoje em dia é um verdadeiro absurdo. Por exemplo, nós temos uma pessoa, por exemplo, um porteiro de edifício que tem 2 empregos, ele ganha 2 mil no emprego, mais 2 no outro. Ele paga imposto de renda, gente. Como é que um porteiro de um edifício vai pagar imposto de renda? É só ter 2 empregos, porque a isenção do imposto de renda é 3 mil reais. Passou de 3 mil, ele já começa a pagar imposto. Olha, com esse salário ele não tem nem como comer. Ele não tem dinheiro para comer com 3 mil por mês. Ele vai ter dinheiro para pagar imposto de renda? Então, no momento que tira esses trocados dessa gente pobre, ele está tirando dinheiro de circulação. Aquele pobre está deixando de gastar mais no armazém, o dono do armazém está deixando de comprar mais mercadoria do produtor. Isso aí é uma engrenagem. Funciona como uma engrenagem. É aquilo que eu falei, bons empregos e bons salários, né? Porque... Exatamente isso. Né? E, às vezes, não são todos, vamos ser coerentes. A maioria da esquerda quer sugar os empregadores. Eles querem tirar tudo. Então, e não é bem assim, né? Porque bem ou mal é o patrão que dá o emprego. E assim, o Brasil é um país de livre... O Brasil é um país de livre concorrência. Qualquer um pode abrir a empresa. Se a ala de esquerda achar que abre um negócio, ela pode abrir. O Brasil é um país plural, todo mundo pode abrir. A livre iniciativa é liberada para todo mundo. Mas tudo é liberado para todo mundo, doutor Merval. Não é só para direito que vai abrir. Pessoal, vamos passar para o outro assunto, hein? Vamos mas, doutora Luísa, só me deixa fazer um contraponto. Que o senhor falou, né? Comerciante falido ali, que parece que a gente tem uma relação de ódio com o empresário. O que acontece, doutora Luísa? Daí o senhor terminou complementando com o meu pensamento, porque, assim, se tirar o dinheiro da mão da população, que tem muitas pessoas que são contra, né, os projetos sociais, o comerciante vai falir, sim. E, assim, para dar uma alfinetada no doutor Demerval, quem está ganhando dinheiro com a pandemia é o pessoal dono de farmácia, né? Então, felizmente, o pessoal está ganhando dinheiro. Mas, assim, ó... O que é, doutor Demerval? 2 ramos de atividade... Doutor Demerval, você já era um comerciante de ponta, agora, então, o doutor Demerval está arrasando. Não, 2 ramos de atividade que a pandemia não atingiu foi comida e remédio, é verdade. É verdade. E assim, agora, tirando o dinheiro da população, agora, sem a previsão de um auxílio, de um benefício social para esse momento de pandemia. Empresas fechando, empresas indo embora, né? E o presidente dizendo que não sabe o que vai fazer. Então,
gente. Olha, definitivamente, assim, olha, é como o meu filho dizia, que a saída para o Brasil é pelo aeroporto. Se pudesse, arrumava minhas malas e também ia embora. Mas nós também aqui... Eu só queria dizer assim, uma coisa ali que o senhor falou, doutor Aloysio, que parece que o trabalhador quer sugar o patrão. Não. Trabalhador, nem que ele quisesse, talvez hoje ele não teria essa força. Não, mas ele gosta de botar um atestado médico friozinho. Ele gosta de botar de vez em quando. Advogado trabalhista. Vamos ser realistas. O senhor sabe muito bem que não é assim, é ao inverso. O trabalhador quer sugar o patrão, é sugado pelo trabalhador, pelo patrão. E se ele não se cuidar, se ele não tiver uma justiça do trabalho forte, Mas ele não é obrigado a trabalhar com aquele patrão. A reforma trabalhista veio para acabar com a justiça do trabalho, doutor. Exatamente. A reforma trabalhista veio para acabar com a justiça do trabalho. Para esvaziar. Mas, doutora Ângela, o doutor Demerval, como empresário, diz que ele não é obrigado a trabalhar naquela empresa, né, com a ausência, né, com a dificuldade que está. Ele faltou as aulas, com todo o respeito, ele deve ter faltado a aula de direito do trabalho. Eu vi só o que era bom para ele. Né? Não, gente, é a precarização do trabalho. Para dizer doutora, que eu não aceito, eu doutora vou Márcia, assim na minha carteira. Daí vai dizer, não, vai embora. Bota outra. Assim. Mas respondendo à doutora Márcia aquela hora, eu preferia ter mais crise na minha empresa e não termos essa malfadada pandemia. Né? Certamente, doutor Demerval, imagina. Nós estávamos falando da questão da Ford, da Ford que foi embora. Há 2 anos atrás, nós também tivemos a Souza Cruz, aqui de Cajueirinha, que encerrou a atividade produtiva dela. E ela ficou, talvez, eu acho, uns 10 anos. Por que ela não ficou mais aqui? Só que ela não encerrou a atividade no Brasil, né? Até porque aqui nós temos muito fumante, né? Aqui o fumante consome muito, mas abandonou o Rio Grande do Sul. Quer dizer, ou seja, a falta de uma política de incentivo que venha atrair o empresário a ficar aqui, né? E agora, nesse caso, a Ford foi no âmbito nacional. Falta de... O setor coreiro calçadista foi todo embora do Rio Grande do Sul também, doutor? Foi tudo para o Nordeste, estão tudo no Nordeste lá. As costuras também já estão indo para o Nordeste agora, as empresas... Não, mas daí, doutora Luiz, quando é que isso aconteceu? Foi no governo do gringo lá, que aumentou para 30% o ICMS, aumentou a nossa carga tributária aqui também. Olha o preço do nosso combustível aqui no Rio Grande do Sul, verdade, que é o balizador de tudo. Olha o preço de tudo aqui em Porto Alegre. E o que tem a ver o gringo conosco? O que tem que ver o gringo conosco? Ele que aumentou o ICMS, a carga tributária foi aumentada no governo do Sartori. Eu não estou falando especificamente de um governo, estou falando dos nossos governantes em geral, que a maioria nada presta. E a maioria entra lá que aumentar os impostos, né? E um pouquinho antes dela, a maioria que chega lá quer aumentar imposto ou não quer diminuir mais os impostos, né? Como agora o Eduardo Leite, né? Tá. E essa questão agora do Banco do Brasil, que está para encerrar 300 e poucas agências, né? 361. E aí, o que os colegas acham? É uma política errada do Banco do Brasil, não? Doutora Luiz, são mais 5 mil desempregados. Eu estava falando hoje com o meu gerente do Banco do Brasil, ele me trouxe uma explicação que eu achei um pouco plausível, né? Ele disse que eles não vão deixar localidades mas que em dificuldade, mas que cada vez mais o sistema bancário está sendo operado pela internet. Então, que atualmente está tendo muito prejuízo, então vão realocar e vão fechar 360 agências e vão fazer um PDV para 5 mil trabalhadores, quer dizer, são mais 5 mil desempregados. Eu acho que nesse caso do Banco do Brasil, é uma metodologia para acabar privatizando esse banco. Mas o que eu lamento é mais 5 mil desempregados, mais 5 mil famílias sem ter uma estrutura, mais 5 mil famílias na informalidade ou no desemprego. Quer dizer, vão fazer o quê? Vão acabar esperando auxílio de quem? Do céu? Não, do governo? Eu acho, doutor Demerval, que essa tentativa de readequar
a atuação do Banco do Brasil, isso decorre em função dos bancos virtuais, né? Esses bancos que não têm agência física, eles estão roubando uma grande fatia do mercado. E aí essas empresas, por exemplo, Banco BR, Nubanco, e não sei. Banco Inter, Banco não sei o quê. Exatamente. Né? Esses bancos eles não têm o custo do funcionamento de uma agência física, e aí me parece que essa concorrência é que está... Os próprios bancos hoje, os bancos com agência física, Banco do Brasil, o cliente muito pouco comparece na agência. Então, aí tu precisa de menos funcionário para atender. Exato. Então, eu acho que... E aí, e a petezada aí, o que acha desse negócio do Banco do Brasil aí? Vamos lá. Eu acho que... Vocês acham que tem que criar mais emprego ainda, mais agência do Banco do Brasil? Eu acho que a destruição sabe assim, a retirada do setor público do sistema financeiro. Eu acho que é o objetivo, isso já é promessa do Guedes já há muito tempo. Aumenta agora esse desemprego, como o doutor Demerval falou, mais 5 mil, no mínimo 5 mil famílias desempregadas, que a gente sabe que o funcionário do Banco do Brasil, normalmente, ele não tinha uma renda tão baixa também, e isso também já gerava mais emprego, por exemplo, que teria uma pessoa para trabalhar na sua casa, não é? Aumenta ainda mais o desemprego. Mas... a gente já está acostumado com isso, não é? Depois que conseguiram golpear o Brasil na sua democracia, é cada vez maior o desemprego, o número de desempregados aumenta, e o direito trabalhista diminui cada vez mais, não é? Então, assim, aqui, por exemplo, no Rio Grande, em Porto Alegre, o Melo, por exemplo, ele já está dizendo que os cobradores também serão, é uma função que vai deixar de existir. Quantas pessoas também vão perder os seus empregos, os cobradores de ônibus? Então, gente, assim, se nós já estamos preocupados com o desemprego, com o negociado sobre o legislado, sobre a retirada de direitos, sobre a pejotização, porque hoje, infelizmente, o motoboy acredita que é empresário, porque isso foi passado para ele como uma verdade, quando efetivamente é uma falácia, não é? Ele está vendendo a sua força de trabalho para ninguém, porque ele não tem direito, ele não tem garantias, ele não tem nada, por exemplo, o motoboy, digamos. Então, gente, eu digo assim, cada vez mais nós vamos ver moradores de rua. A CIS Brasil está tomada por moradores de rua. É uma coisa assustadora, impressionante. Cada vez mais nós vamos ver crianças nas sinaleiras pedindo dinheiro. Então, quem sabe se cria mais uma agênciazinha do Banco do Brasil e dá emprego para eles. Vamos criar mais uma agência. Não precisa criar, vamos manter o que nós já temos. Eu acho que é uma forma, assim, a Banco do Brasil, Caixa Federal, os bancos públicos, são uma forma assim, de garantir, por exemplo, a estabilidade nos juros, por exemplo, a existência de agências em cidades do interior que os grandes bancos, que os bancos privados não querem estar. Essa é a minha opinião. Vamos deixar o doutor Luiz Fernando, funcionário do Banco do Brasil, pode falar de cadeira aí, Exato. Conhecimento de causa. Isso. Olha, doutora Luiz, quando eu comecei no Banco do Brasil, eu comecei na cidade de Bom Jesus, que é um município pequeno mesmo, não deve ter 10 mil habitantes. Era o banco que propiciava a agricultura, os agricultores, conseguir financiamentos através do antigo FENAME para fazer as suas plantações. Lá era café e maçã, basicamente. Então, o Banco do Brasil fomentava esse tipo de agricultura. O Banco do Brasil ele vai sair de cidades pequenas, onde ele não gera lucro. E só pelo que o doutor Demerval disse, falou, acho que não. O gerente do banco falou para ele que não. Ele vai continuar... ele falou que não. Vão fechar agências... Pode falar. O que eu quero dizer é que eles não vão tirar agências das capitais, das cidades grandes do interior, do litoral, por exemplo, mas vão tirar de cidades lá no Nordeste, onde tem pouquíssima condição financeira e onde o Banco do Brasil socorre esses pequenos agricultores que precisam não só de empréstimo, precisam de tecnologia fornecida pelo banco, como os postos artesianos têm que serem feitos, precisam de financiamento, a transposição de
de lagos, rios, para a irrigação dessas pequenas agriculturas, o Banco do Brasil fazia isso, com grande propriedade. O Banco do Brasil era procurado por pequenos, grandes e médios empresários, e todos eram atendidos à medida que comprovassem a necessidade. O senhor acha que o Banco do Brasil é eficiente? Eu acho que, em termos de atendimento nos caixas, eu creio que não. Mas, em termos de propiciar empréstimos, financiamentos para a agricultura, eu creio fomentar, que... né? Assim como a Caixa Federal também é um banco de fomento também, e eu acho que esses bancos não podem diminuir. À medida que eles diminuem, cresce a iniciativa privada, cresce os juros mais altos. Eles são bancos de fomento, né? Faz um empréstimozinho lá para os compadrios, comissãozinha por fora. Banco público é assim, gente. O banco público é ineficiente. O banco público é ineficiente. Ele só serve para conchavo. O problema, doutora Luiz, é que a diretoria do Banco do Brasil não é de pessoas concursadas, são de pessoas indicadas pelo governo. Claro, os apadrinhados. Esse é um grande erro. Os apadrinhados. Então, mas que se mude os estatutos do Banco do Brasil. Mais uma agência do Banco do Brasil, mais um pouco de gente para contemplar, que trabalharam na campanha. Se mude, então, o estatuto do Banco do Brasil deveria ser mudado e deveria ser a diretoria composta por funcionários concursados. O banco oficial. Vocês têm notado aqui, ó, o Badesul, era o Badesul, não sei o que, Banestado, aqui no Rio Grande do Sul, emprestou 50 milhões de reais para uma empresa aqui de Guaíba, que ficou só no papel. Deram dinheiro, fizeram o alicerce, picaram a mula. Isso é o banco público. Vê se o Bradesco vai dar um dinheiro, 50 milhões de reais, para o safado iniciar uma empresa e fugir. O banco privado não faz, o público faz. O Banrisul deu 42 milhões para a Ford fugiu. Quanta corrupção tem lá na Caixa Econômica Federal para dar aquele dinheiro do Fundo de Garantia, emprestar a juros de quase de graça. Tá. Mas, doutora Luiz, diferentemente da sua condição financeira, né, olha o número de pessoas que precisam, né, de um financiamento para adquirir um imóvel, doutora Luísio. Doutor, mas existe essa necessidade. O Itaú financia imóvel, mas o a taxa Bradesco de financia juros imóvel. é muito maior, doutora Luísio. A taxa de juros é muito maior. E essa pessoa Márcia, não ia conseguir um financiamento com a taxa de juros do banco privado. Eu sempre digo, o governo tem a caneta na mão e o diário oficial. Ele pode regular as atividades do banco. Ele pode chegar e dizer, cada banco, tanto por cento disso, tem que investir nisso e investir naquilo. Ele tem o diário oficial e a caneta na mão. Mas então, isso aí é uma forma de intervenção. Mas quem manda é o Supremo, doutora Luiz. O banco não tem liberdade. Mas quem manda... o senhor acha que isso vai acontecer dentro da economia? Ou o senhor acha que o governo vai meter a mão com o banqueiro? Como é que é, doutora Merval? Mas quem manda é o Supremo, doutora Luiz. Como o Supremo manda o Federal Supremo? Determinou que os juros... Não, eu não estou falando de juros. Não está na Constituição. Não, eu não estou falando de juros. Pois é. Não, o poder público, o governo que tem o diário oficial e a caneta para assinar a medida provisória, seja o que vá, ele pode determinar que cada banco tenha que tanto por cento dos seus depósitos seja empregado na agricultura e fiscalizar, né? Ou seja, ele não precisa ter banco público especificamente para isso. Ele pode utilizar a atividade privada. Porque... O senhor entende que não precisa ter Caixa Federal e Banco do Brasil? Não, por exemplo, eu até acho que o Banco do Brasil ele não precisava ser privatizado. Eu acho que o governo tinha que vender, não ter o controle acionário. Que ele fique lá com 20%, 30% do banco. Ou seja, no momento que tu fica sócio do particular, o particular vai trabalhar para ti. E tu só vai ter a vantagem no lucro, né? E não vai ter o compadrio, porque quem vai gerir o destino do banco vai ser o particular. E tu vai ser sócio dele, mas tu, como acionista, tu tem poder de atuar nas assembleias, né? Então, não é... Ou seja, ele não deixa correr solto o particular, senão tu dissolve a diretoria.
Então, eu Mas acho o que... voto daí não é decisivo também. Mas aí o opção boa... o governo, especialmente o PT, gosta de ter o Banco do Brasil como do governo, a Caixa do governo, porque aí, quando ele ganha a eleição, aí ele vai, a diretoria desse setor vai para o fulano, a diretoria daquele para o cicrano, a presidência vai para o cicrano, para o beltrano, ou seja, olha, ele arruma ali 1.000 empregos para os Então, cupidos. a direção dos bancos começou a ser, foram nomeados pelo governo a partir do governo do PT, foi isso? Nunca antes na história desse país. Antes não era assim, doutora Luiz. Não estou particularizando, eu não estou particularizando. O senhor está, o senhor disse, é a não. esquerda, porque é a esquerda que quer isso, o senhor está. Não, no momento que ela quer privatizar, que ela quer estatização, isso, no momento que tirar, que desestatizar, isso deixa de ocorrer, ou não deixa? O banco já é público, doutora Luísio. Não é que o governo popular ou a esquerda queira. Sempre foi o Banco do Brasil, não foi criado pelo PT. Vamos privatizar. Vamos privatizar. Também não poderíamos, doutora Luísio, e também não poderíamos fazer um seguinte... profissionalizar a administração do banco, como fez o Banrisul aqui, que é um banco que dá lucro hoje? Mas ainda tem muito apadrinhamento ali. E eu sei, eu conheço lá que ele botou a família toda lá e está todo mundo ganhando 30, 40 mil por mês. Mas o senhor sabe que o Banco do Bradesco isso não aconteceria. Isso é verdade. Daí não tem aquela coisa, não tem o compadrio, tem a, né? Exatamente. Porque é aquela história. Eu ganhei, por exemplo, eu ganhei a presidência da República. Bom, eu vou nomear o presidente da Caixa, do Banco do Brasil, as diretoria toda, e aí daqui a pouco um companheiro meu precisa de um dinheirinho, vai uma indicaçãozinha lá, vê se não consegue lá um recurso do FGTS, que é um recurso barato, né? Bom, inclusive o recurso do FGTS foi dado até para as empreiteiras, eu acho, no Petrolão. Eu acho que até isso tinha... O FGTS serviu para o projeto Minha Casa Minha Vida. Mas para as outras coisas também. Para meter a mão também Minha Casa Minha Não Vida. Foi só para isso. E parou depois do golpe. Não, ele também serviu para meter a mão. Né? Porque no momento que o empresário vai lá e consegue obter um recurso FGTS a juro subsidiado, sai uma propinazinha. Isso por sua conta e risco, doutora Luísa. Doutora Márcia, a vida nos ensina isso. A propina está arraigada nos nossos costumes, né? E o PT incentivou muito isso. Né? Bom, doutora Luísa, então quer dizer que o senhor só não confia no político que foi demonizado na Lava Jato, o senhor só confia no empreendedor. Ele foi demonizado na visão do PT. Não, foi demonizado, porque o senhor olha como é que ficou o país depois da Lava Jato. A política não foi demonizada. A política se escafedeu porque ela roubou. Não, foi demonizada e o senhor, doutora Luísio, particularmente, o senhor fala que mais de 90% se eles não tivessem metido a mão, eles não tinham sido demonizados. A culpa é deles. Doutora Luísio, esse pensamento é muito fascista. Temos 4 minutos para cada um para dar o seu recado final aí para nós encerrar o programa. Quem inicia? Falar sobre a pandemia, então. Vamos lá. Como previsto, né, doutora Luísa, aumentou muito novamente o número de casos, o número de mortes em todo o país após as festas de Natal e Ano Novo, como previsto. E vai aumentar mais ainda. Não regra nenhuma. Vai aumentar mais ainda. Em Manaus, os hospitais já não tem mais como atender. As pessoas chegam e voltam para casa para morrer em casa. Sim. Então, eu rogo pela vacinação comece o quanto antes. Que seja, agora quer dizer que a nível nacional vai iniciar todos os estados no mesmo dia. Que seja, mas que seja em breve. Doutora Ângela? Doutora Ângela? Boa noite. Só meu boa noite. Só uma noite? Boa noite. Então tá. Doutora Márcia? Também, gente, eu espero assim, que venha com urgência essa vacina, que esse governo seja menos irresponsável, né? Porque aconteceu, se não me engano, foi na Inglaterra, de uma deputada que estava transitando, né? Estava num trem, ela foi dado ordem de prisão para ela,
né, pelo fato de ela estar contaminada, não é, e estar expondo as outras pessoas. Eu espero que, que aconteça o impeachment do Bolsonaro o mais rápido possível, porque ele é o nosso genocida tupiniquim. Doutor Demerval? E era isso que eu tinha para dizer. Doutor Demerval? Quero agradecer esse encontro, essa bancada maravilhosa, pedir ao nosso Papai do Céu, né, aos nossos governantes, que essa vacina venha urgente, que ela se mostre eficaz, para que a gente volte à normalidade o mais rápido possível e que nós nos unamos para não perdermos empresas como o Fórum, como o Banco do Brasil, porque a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, elas que geram renda, emprego e riqueza para o nosso país, que tanto está precisando. Obrigado. E eu desejo que não haja, depois da ida da Fórum embora, não haja uma debandada geral, né? Me parece que os especialistas têm afirmado que outras empresas também vão seguir o mesmo caminho, né? Eu tomara que eles estejam equivocados e que fique apenas na Fórum. E vamos torcer para que a economia volte aos trilhos, né? Que nós temos observado que desde o início desse governo ela não deslanchou, né? Ela continua estagnada, e o desemprego continua aumentando. Vem o Bolsonaro aí dizer uma besteira, que arrumou 400 milhões de emprego, não sei quanto, só nas contas dele. Na verdade, o Bolsonaro ele está mais perdido ele está tão perdido que nem biruta de aeroporto. Ele não sabe para onde vai, ele vai de acordo com o vento. Mas, infelizmente, é o governo que nós temos, é o governo que o Brasil escolheu, né? E aí temos que aguentar essa mala que está aí. Né? Mas, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos... Doutora Luiz, é o governo que a Lava Jato pariu. Não. Foi o PT que criou esse governo aí. Foi o antipetismo que levou esse homem a ser eleito. Foi o Morinho. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa.